é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão, e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Este é o dia que o Senhor Deus fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com estas palavras do salmista, queremos saudar a todos na graça e no grande amor de nosso Deus em Cristo Jesus. Muito amados, queremos iniciar este momento em nome deste Deus, revelado como único, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A realidade do pecado é fato em nosso viver. Pecamos contra Deus por pensamentos, por palavras e também por ações. E o que seria de nós se não tivéssemos o perdão? Jesus, em seu grande amor e pelo sacrifício que ele realizou na cruz em nosso favor, pelos nossos pecados, está de braços abertos e diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confiando nesta promessa, nós queremos nos aproximar diante de nosso Deus em sincero e verdadeiro arrependimento, confiando também nas palavras do Senhor quando ele diz através do salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E a palavra de Deus nos lembra: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas também nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado e purificar-nos de toda injustiça. Por isto, com humildade, com sinceridade em nossos corações, queremos confessar os nossos pecados a Deus. Oremos. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos
como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isto a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio sua graça, seu amor e sua misericórdia. E da parte por ordem de Jesus, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De corações abertos, queremos receber a palavra de nosso Deus, que certamente produzirá muitos frutos de amor, de fé, de esperança e certeza do amor e do cuidado de nosso Deus. A primeira leitura bíblica escolhida para este culto são as palavras do Salmo 23, palavras muito conhecidas de todos nós, e convido aqueles que sabem de cor este salmo para recitar conosco estas palavras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Com fé e devoção, queremos também acompanhar a leitura do Santo Evangelho, que nós encontramos no livro do evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 28 a 35, que conclui a história dos dois discípulos a caminho de Emaús. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, isto é, Emaús, fez Jesus menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se eles, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Até aqui esta leitura do Santo Evangelho. Queremos reafirmar nossa fé no Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
com as palavras do credo apostólico, renovando também o nosso voto batismal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação ao nosso estudo e meditar na palavra de Deus, cantamos mais um hino. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue o lado teu, na infamante cruz verteu, venha ao Cristo me lavar, do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, tu só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz, no me venho em te vestir, só a graça te pedi, corro imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir, tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, em ti me refugiar. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados em nossos corações, quando queremos refletir na palavra de nosso Deus, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, que conta a história dos dois discípulos a caminho de Emaús, versículo 17, onde nós lemos: Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Que Deus Espírito Santo, em sua graça, em seu grande amor, nos acompanhe e abençoe nesta reflexão. Muito amados em Cristo Jesus, a epidemia ou pandemia do coronavírus é, sem dúvida nenhuma, o mal deste século. Continua matando aos milhares a cada novo dia. Ele tem levado o mundo, e de forma especial alguns países, ao caos social. Ainda não sabemos qual será a real extensão aqui no Brasil, o que nos preocupa e muito. Creio, meus amados, que este seja um tempo precioso para aprender muitas coisas, ou melhor, reaprender coisas que o mundo moderno estava esquecendo, e nós também. Dias atrás, encaminhei uma mensagem ao grupo do WhatsApp da nossa congregação e paróquia,
do Dr. Augusto Cury, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, pesquisador e escritor, que escreveu. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que este doutor escreveu. Diz ele: foi necessário um vírus para desacelerar o planeta, e ele veio por uma bofetada na nossa cara. Foi necessário um vírus para olharmos com cuidado, zelo e percebermos a fragilidade dos nossos idosos. Foi necessário um vírus para lembrarmos de conversar com Deus, pois isto andava meio fora de moda. Foi necessário um vírus para fazer a gente rezar, para fazermos orações para o mundo, e não só por nós. Foi necessário um vírus para voltarmos a ter fé. Foi necessário um vírus para mostrar que classe social, raça, crença não tem diferença diante da epidemia. O vírus fez a gente perceber que somos um, que o individualismo não resolve nada, que precisamos de todos. O vírus deu uma trégua na polaridade, afinal, estamos todos no mesmo barco, olhando na mesma direção. O vírus nos privou do abraço para percebermos o quanto ele é valioso. O vírus fez a gente perceber o quanto nossas mãos precisam ser higienizadas e que, com esse hábito, evitaríamos muitas doenças. O vírus desacelerou o consumismo, pois as pessoas não vão sair por aí comprando e comprando. Sairemos de casa para comprar apenas o necessário. O vírus fez cair os pedidos de fast food delivery, pois percebemos que cozinhar para a nossa família é a forma mais segura de alimentá-los. Também isto andava meio fora de moda. O vírus veio nos mostrar que o ar pode ficar mais puro com a diminuição de carros circulando e mostrar que as pessoas podem caminhar mais. O vírus veio nos ensinar a agradecer todos os dias por estarmos saudáveis. O vírus veio nos lembrar o quanto a vida é frágil e que precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. O vírus veio nos mostrar que não devemos subestimar as coisas pequenas. Afinal, o vírus é tão pequeno, invisível aos olhos e está mudando o comportamento do mundo. Sim, conclui o doutor, foi necessário um vírus para a gente acordar. E aquele tempo que sempre dizíamos que não tínhamos, então o vírus nos mostrou que ele existe. Sim, meus amados, nos parece que o mundo não será mais o mesmo depois do coronavírus. Mas temos de perguntar: por quanto tempo? Não sabemos. Fato é que o ser humano é instável, tem memória curta, está sempre carente e precisa de algo maior, ou melhor, de alguém maior, que vê a olho nu essa pequena partícula proteica capaz de fazer um enorme estrago na vida das pessoas. Sim,
O ser humano precisa de alguém que está no controle de tudo e de todos, mas foi deixado de lado por muitos que agora pedem orações. Assim é o ser humano. Assim somos nós. E por quê? Porque somos tardos de coração, como Jesus disse aos preocupados discípulos a caminho de Emaús. Sim, nós somos como eles, lentos, muito lentos para entendermos as coisas de Deus. E qual a causa? Uma moléstia ainda pior que o vírus. Ela pode matar tanto o corpo quanto a alma. Esta moléstia é chamada de pecado, que está no DNA do ser humano. O pecado é o grande mal que torna entristecida a vida das pessoas e obscurece os olhos. O pecado desperta as preocupações e angústias, gera a incerteza e o medo. Mas será que existe resposta e solução para as pessoas desnorteadas dos nossos dias? Existe esperança para as pessoas que têm dúvidas no coração, como aqueles 2 discípulos, e são consumidas pelas preocupações? Vejamos a resposta que a palavra de Deus tem para estas situações. O evangelista relata que, no caminho de Emaús, Jesus se colocou no meio dos 2 discípulos. Sim, amados, Jesus não abandona os seus. Jesus está ao nosso alcance na palavra e nos sacramentos. Diz também o texto: Jesus trouxe uma mensagem de paz aos seus discípulos, quando pergunta: o que é que vos preocupa? Sim, meus amados, esta pergunta é dirigida também para nós. O que é que vos preocupa? E todos nós temos muitas respostas para esta pergunta. E por fim, o texto relata que Jesus se revela a eles como Senhor e Salvador ressuscitado. O texto nos lembra que Jesus foi com eles. E este é um detalhe muito importante em nossa caminhada. Não importa o que está acontecendo em nossa vida, se sejam preocupações, se seja o temor do coronavírus, que seja o temor de outras doenças, ou mesmo da morte, Jesus caminha conosco. Jesus foi com aqueles 2 discípulos, entrou em sua casa e ceou com eles. E ao cear com eles, eles o reconheceram. Diz o nosso texto: então os olhos deles se abriram. Sim, meus amados, na companhia de Jesus, eles experimentaram uma nova realidade. Essa nova realidade nós também podemos experimentar. E a experimentamos sempre quando vamos até Jesus. Sempre quando ouvimos a sua palavra, quando estudamos a sua palavra,
quando nos reunimos para ouvir, como neste momento, você aí no seu lar e eu aqui na casa do Senhor, para ouvir a voz do bom pastor Jesus dizendo: eu estou com vocês. Estimada irmã, estimado irmão, meu amigo, minha amiga que nos acompanha, que é isto que vos preocupa? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Não pare por aí entristecido. Não viva com os olhos como que fechados. Olhe para Jesus. Ele está convidando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o bom pastor, e com ele nada nos faltará, porque ele nos conduz pelo vale da sombra da morte, ele nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da nossa vida. Ele, como nosso Salvador, nosso amigo e bom pastor, caminha ao nosso lado e, se necessário, nos carregará em seus braços. Por isso, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades e preocupações, pois Ele tem cuidado de nós. Confie nele, o mais Ele fará. Amém. Queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus em oração. Querido e gracioso Deus, amado Pai Celestial, obrigado por seres este Deus conosco, por seres o bom pastor que caminha ao nosso lado em todas as situações. E perdoa-nos, Senhor, pelas muitas vezes que não nos damos conta disso, pelas vezes que não reconhecemos o Teu andar conosco. E o nosso pedido é daqueles discípulos: Senhor, fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. E então podemos estar certos de que Tu ficarás conosco. E Tu queres também entrar em nosso lar, em nossa casa, em nossa vida. Senhor, nós te suplicamos, sê o nosso bom pastor. Conduze-nos pelos caminhos difíceis deste mundo. Acolhe-nos em nossas preocupações, angústias, medos e temores. Renova a nossa fé e dá-nos a certeza de que em todo o tempo Tu és o nosso bom pastor, que nos acompanha, nos abençoa e nos conduz em segurança. Pedimos isto e agradecemos em nome do bom pastor Jesus, que nos ensinou a orar e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em conclusão a este momento de estudo e meditação, nós cantamos mais um hino. Muito amados, assim chegamos ao final deste belo momento de encontro com Deus, com a sua palavra. Queremos agradecer a sua companhia e convidar o amigo a nos acompanhar através do rádio, também através do Facebook da Rádio Vitória. Todos os domingos, próximo domingo, às 9 horas, nós estaremos aqui de volta para juntos meditarmos na palavra de nosso Deus, buscando orientação, segurança e estímulo para a nossa vida. E para terminarmos, queremos orar em conjunto a oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus, que Ele caminha convosco. Amém.